Primeiramente, bom dia a todos. Começarei dando a apresentação dos membros do nosso trabalho, que são Caio Gonçalves, a Lívia Martino e a Tainá Casotto. E eu, Francisco Jason. A nossa professora é a Graziela Barioni e o nosso trabalho, a gente falará um pouco sobre a eficácia da acupuntura e moxa-bustão no tratamento de cadela com doença de disco intervertebral. Vale ressaltar, então, que o nosso trabalho foi baseado em um relato de caso. Trabalho este que foi realizado por Ana Cristina dos Santos, et al., né, e a qual fazia parte da Unipar. Mas antes de mais nada, antes de darmos início, destrincharmos todo o nosso trabalho aqui, a gente primeiro precisa entender o que seria a medicina tradicional chinesa. Alguns conhecem, outros não. Poderíamos fazer aqui, então, um breve esclarecimento acerca do que seria a medicina tradicional chinesa, para que, então, possamos entrar adiante no assunto ao qual nós temos interesse, que é propriamente dito o tratamento do animal com as técnicas dessa medicina tradicional chinesa. Começamos aqui esclarecendo no slide, né, que a MTC, ou medicina tradicional chinesa, ela baseia-se nas teorias de Yin e Yang e dos 5 elementos, onde a gente pode observar que eles dizem que qualquer patologia, qualquer doença, ela se encontra aí no desequilíbrio de Yin e Yang, que seria o quente e frio. Então, esse desequilíbrio levaria a alguma patologia. E, segundo os seus conceitos, o campo eletromagnético da vida aqui flui por todos os órgãos, né? E comunicação entre estes ocorre por meridianos. Meridianos seriam os pontos ou canais de energia. Então, os meridianos, então, seriam esses canais de energia, que é a força que a vida flui nesse indivíduo, e as alterações nesse fluxo manifestariam sintomas, né, de acúmulo de Yang ou deficiência de Yin, onde o Yang seria o calor e o Yin seria a parte mais fria, ou mais baixa, ou mais alta, dependendo da situação. E a colocação de agulhas nesses pontos de Yin e Yang normalizaria, então, esse desequilíbrio. E além do que a gente acabou de falar, a medicina tradicional chinesa preconiza também o uso dos elementos, como aqui à esquerda vemos os metais, a terra, fogo, madeira, água. Então, os 5 elementos ali inclusos na medicina tradicional chinesa. Agora que já temos uma noção melhor sobre a medicina tradicional chinesa e sobre os elementos aos quais são utilizados como parâmetros, perguntamos: o que seria acupontos? O que seriam? Então, o acuponto é uma região da pele em que é de grande concentração de terminações nervosas sensoriais, e essa região ela está em relação íntima com os nervos, vasos sanguíneos, tendões, periósteos e as cápsulas articulares. Sua estimulação, então, possibilitaria o acesso direto ao sistema nervoso central. Então, através dos acupontos, teríamos todos esses pontos sendo estimulados. Então, aqui dando continuidade, a gente pode notar que eles então são considerados portas de entrada e saídas de energias de um organismo. São áreas onde é possível a manipulação da energia para restaurar o equilíbrio do organismo. São identificados por códigos de específica o perdão, são identificados por códigos que especifica o canal sobre o qual está localizado e o número de acupontos. Aí a gente deu um exemplo aqui que, por exemplo,
ponto B40 se referiria ao 40º ponto do canal da bexiga. Podemos notar, então, que a partir desse ponto, B40, poderíamos ter ali acesso, contato íntimo com a região da vesícula urinária. Mas e a acupuntura? O que é? Então, a acupuntura ela é a terapia realizada através da inserção de agulhas na pele em pontos específicos. Seriam esses acupontos que a gente comentou anteriormente. E a partir dessa inserção de agulhas, haveria ali o restabelecimento, né, deste equilíbrio no organismo. Como citamos aqui embaixo, ela iria então atuar no alívio da dor, através da liberação de endorfinas e promover a recuperação das áreas acometidas, aumentando o fluxo sanguíneo no local. Muitos fisioterapeutas, eles relatam até que já na primeira sessão é percebido pelos pacientes um certo alívio imediato. Logo que foi realizada a primeira sessão, o paciente já sai dali com um certo alívio. E relatam até que é bastante importante saber dessa informação, para saber se você está realizando realmente bem, um trabalho bem consistente, né, de acupuntura naquele indivíduo. Aqui na imagem nós temos um cão recebendo tratamento de acupuntura. Podem ver até que o animal se encontra bem relaxado ali, né, recebendo esse tratamento. Mas e a moxa bustão? Vamos falar dela então, né? O que seria a moxa bustão? É um nome bem exótico, né? Um nome assim que a gente não, eu particularmente não tinha ouvido falar antes de estudar sobre o tema. A moxa bustão, consiste no aquecimento dos acupontos por meio da queima de uma erva. Essa erva ela é chamada de Artemisia. Artemisia vulgaris seria o nome científico dela. E esse aquecimento, ele pode ser de forma direta, com cones de moxa diretamente sobre a pele. Como você faria isso? Eles pegam a erva ali depois de passado por um tratamento, colocam essa erva prensada, formando um cone sobre a pele do indivíduo, e eles acendem ela para que ela entre em combustão e possa emanar esse calor para a pele do paciente, mas também ele pode ser de forma indireta, com esse bastão ali, como a gente pode ver na imagem, bastão de moxa, que ele não tem contato com a pele do paciente. Mas uma coisa relatada também por muitos fisioterapeutas é que não só podem ser realizados a moxa ou a acupuntura, como também podem ser realizados ambos ao mesmo tempo, tanto a moxa como a acupuntura, sendo então uma chance de maior eficácia do tratamento, aliando um ao outro. Até porque ambos, na medicina tradicional chinesa, caminham juntos há milhares de anos. Então, o que preconiza a sua eficácia quando usado em conjunto, ambos. Aqui dando mais inserção ao caso que foi relatado no nosso trabalho aqui, o animal ele sofria de uma discopatia intervertebral. O que seria uma discopatia? Uma discopatia intervertebral. Embolei a língua aqui, desculpa, perdão. Discopatia intervertebral. Então, ela é resultado da compressão do cordão espinhal, secundária à protusão ou extrusão do disco intervertebral, e ela é a principal causa, ou melhor, a sua principal causa é de origem genética, mas não só como
não apenas a origem genética, pode ter também a origem de acordo com a idade do animal. O animal de idade avançada pode apresentar esse tipo de patologia. O relato de caso o animal, seu sexo era uma cadela da raça Beagle, ela tinha 6 anos de idade, ela era mantida no plantel reprodutivo do canil Ibiotério Central da Universidade Federal de Santa Catarina, e este animal ele convivia num box com as duas fêmeas, com água à vontade, era alimentado com ração seca uma vez ao dia. Esse animal ele apresentava sintomas ou sinais como vocalização, gemidos, né, que seriam essas vocalizações, o andar atáxico, cifose na região tóraco-lombar. E essa cifose na região tóraco-lombar é um indício, um indicativo de que o animal também já sentia muita dor, vindo a fazer essa curvatura da, da coluna lombar. O procedimento, qual foi o procedimento? Então, foi passado para este animal 6 sessões de acupuntura e 3 vezes na semana sessões de moxa. Então, repetindo, foram ministradas 6 sessões semanais de acupuntura e mais 3 sessões semanais de moxa. Essa aplicação da moxa bustão foram nos pontos B23 e E36. 3 aplicações da moxa bustão a cada 2 dias nos pontos B23 e R3. Agulhamento seco em Yang Tang, perdão, Ian Tang, IG11 e E25 e V6, VC6. Aqui nós trazemos a imagem desse paciente após a primeira sessão de acupuntura e da moxa-bustão. Vocês podem ver que o animal ali se arrastava, né? O animal apresentando essa cifose bem evidente ali na imagem. Então, isso nos leva a notar que vale a pena investir nesse tipo de tratamento, que é um tratamento que não vai ser invasivo, um tratamento que não causará dor ao animal, muito pelo contrário, trará a esse animal uma qualidade de vida melhor do que a que ele vinha tendo, né? Mas a gente tem que lembrar que a acupuntura, a moxa-bustão são tratamentos que são baseados em toda a questão holística, né? A questão não comprovada realmente cientificamente, a gente não pode levá-la como padrão de tratamento. Então, além dela, a gente teria que ter o plano de tratamento mais que a gente tem como padrão, né, na fisioterapia ali. São tratamentos, então, que são os preconizados pela fisioterapia veterinária. A gente poderia usar no animal alongamentos, massagens, eletroestimulação, laser terapêutico, a termoterapia, hidroterapia, cinesioterapia. Todas essas seriam opções, fora a cirurgia, é claro, seria um procedimento mais invasivo, que a gente usaria para o tratamento desse animal. Então, fora esses outros que a gente acabou de citar, a moxa-bustão e a acupuntura seria muito eficaz. Pena que ainda não do ponto de vista científico, mas será, com certeza será, virá mais estudos que levarão a gente a poder usar cada vez mais esse tipo de tratamento, né, que seria menos invasivo ao animal. Qual a conclusão? A conclusão, os autores do estudo diziam que, quando aplicável, dependendo do quadro clínico,
A associação de acupuntura e moxa-bustão e técnicas terapêuticas primordiais da medicina tradicional chinesa mostram-se como uma opção tão efetiva como as demais técnicas de estimulação desenvolvidas nos últimos anos. Vale ressaltar, então, que apesar de sabermos que teve toda essa evolução do animal, que a gente teve progresso com o tratamento, a gente não pode deixar de seguir também o protocolo padrão da fisioterapia e usar a moxa-bustão, a acupuntura, como um tratamento suporte, um tratamento que vai ajudar a termos um resultado ainda melhor do que já vínhamos tendo com as técnicas já utilizadas. Aqui nós deixamos as referências que usamos para a realização desse trabalho e nosso muito obrigado. Desculpem pela, pelos erros, às vezes, que temos na fala, mas é isso, pessoal. Obrigado.